que eu gosto de ver Freud é a humanidade dele. Eu gosto de saber e ver que ele foi um homem como todos nós. Claro que ele tem uma mente brilhante, ele tinha, né, uma percepção, que é o diferente, mas ele foi uma pessoa que sofreu, que teve consequências, que se defendeu, sabe? Que viveu como todos nós. Então, quando a gente vai para a história de Freud, a gente percebe que quando ele nasceu, ele já tinha irmãos mais velhos. E quando ele nasceu, a diferença de idade, né, do pai dele para a mãe dele, do Jacob, e para a Malha era de 20 anos. O pai tinha 40 e a mãe tinha 20. Hoje em dia, a gente já acha estranho essa idade. Então, imagina naquela época, né? Porque 40 anos, a gente está começando aqui, tem muito de vocês, está começando, né, uma nova carreira com 40 anos. Eu entrei na psicanálise com 40 anos. Mas naquela época, não. 40 anos já era um senhor de idade, aquela coisa bem mais velha. Que aí ele tinha filhos, o Jacó, da idade, né, de Amália. E Amália já foi a terceira esposa do Jacó. Tá? Então, quando Freud nasce, alguns historiadores, alguns biógrafos, ele fala muito sobre isso, que Freud via nenhum dos irmãos dele como pai. E ele, enquanto criança, ali naquela casa, naquela sociedade, ele estava ali vendo um homem mais velho e um pai, né, que seria o irmão. A forma dele lidar era como se fosse um pai. Imagina uma criança, a confusão mental que vai dando isso dentro de uma criança, né? Esse processo, então, que Freud passou sobre isso. A gente vai contar muito isso na biografia, principalmente na de Emmett Jones, que ele fala sobre isso. Uma outra coisa que é importante, que a gente vai registrar isso, que eu gosto de trazer sobre a humanidade de Freud, é que quando ele sai dessa casa, e aí em Freiberg, ele tinha 5 anos de idade, ele vai para Viena. Lá, ele tinha parentes, ele tinha amigos, ele tinha primos, ele tinha uma comunidade da família próxima. E ele sai dali aos 5 anos, vai para um outro lugar que ele não conhece ninguém, que ele está longe de todo mundo, amigo. O pai tem uma dificuldade financeira terrível, ele não consegue manter muito financeiramente a família. Então, você imagina novamente o luto dessa criança, né? Esse distanciamento. O pai judeu, e a gente sabe que o ceticismo era muito forte naquela época.